Olá, alunos! Esta aula é referente ao capítulo 5 do seu livro, que tem como tema a Revolução Técnico-Científico-Informacional, também conhecida como Terceira Revolução Industrial ou, como já falamos em outros módulos, globalização. A Terceira Revolução Industrial, ou período técnico-científico e informacional, se inicia em meados do século XX, com o final da Segunda Guerra Mundial e início da Guerra Fria. Esse período histórico e geopolítico é muito importante para as transformações de telecomunicação que vão surgir durante o mundo bipolar, ou seja, durante a Guerra Fria. Mas antes de falarmos sobre essa terceira revolução industrial e sobre essas novas tecnologias, é importante entender as relações sociedade-natureza, que vão se dividir em três partes. No primeiro momento, temos o meio natural, depois, meio técnico e, por último, o meio técnico científico e informacional, que é o momento em que vivemos na atualidade. O meio natural é caracterizado pelo período antes da primeira Revolução Industrial, quando as atividades humanas retiravam da natureza apenas o necessário para a sua subsistência, ou seja, apenas o necessário para a sua existência e da sua família. Por isso eram utilizadas técnicas rudimentares e serviços braçais, o que causava poucos danos à natureza, conservando aquele ambiente para as próximas vezes em que a sociedade necessitasse. O meio técnico surge junto com a primeira revolução industrial e vai trazer uma alteração nas relações entre sociedade e natureza, já que a partir desse momento serão explorados grande quantidade de riquezas do solo, como o carvão mineral, que trará a possibilidade das máquinas a vapor durante a primeira revolução industrial. Na segunda revolução industrial, será retirado do solo petróleo, que trará o motor a combustão, um grande avanço para a tecnologia da época. O importante de se lembrar é que essas novas técnicas terão que usar grande quantidade de mecanização, já que a atividade humana não vai conseguir dar conta da grande produção industrial necessária para a época. O meio técnico-científico surge após a Segunda Guerra Mundial e trará uma nova interação entre a ciência e tecnologia. É nesse momento que surgirão os novos meios de comunicação, como, por exemplo, a internet, que possibilitará a circulação da informação com muito mais rapidez. Também teremos a evolução do sistema de transporte, que facilitará a circulação de pessoas e produtos pelo mundo. Hoje, chamamos esse meio técnico-científico de capitalismo informacional ou globalização. Relembrando um pouquinho sobre globalização, é necessário entender que a gente está falando do crescimento econômico mundial, troca de culturas e também na interferência no meio ambiente, já que para a grande produção industrial é necessário explorar grande quantidade de riquezas e produtos no solo de cada país. Vamos entender agora o contexto histórico-social que permitiu o início da Terceira Revolução Industrial, suas transformações, o surgimento de tecnopolos e o surgimento de várias outras técnicas e tecnologias tão importantes para essa denominação de Terceira Revolução Industrial. Vem comigo, não sai daí não, hein? A terceira revolução industrial surge a partir de 1960, com o avanço da corrida aeroespacial durante a Guerra Fria. Sua fonte de energia é a tecnologia. Essa tecnologia voltada para a informática, robótica, biotecnologia e aeronaves. Seus líderes são os Estados Unidos e o Japão. Os Estados Unidos se destaca com o avanço tecnológico e com o aparecimento de um tecnopolo chamado Vale do Silício, aonde há a construção de computadores, celulares e vários outros recursos da telecomunicação. Já o Japão se destaca com o crescimento econômico e tecnológico após a Segunda Guerra Mundial, já que nesse período sofreu com as bombas de Hiroshima e Nagasaki, que destruíram seu principal centro industrial. Essa reconstrução do Japão faz com que os investimentos em educação
sejam voltados para a área de tecnologia e comunicação, fazendo com que o Japão se transforme hoje em um dos países com a maior produção de tecnologia global. Com a terceira revolução industrial, a gente diz que a produção de tecnologia mostra o desenvolvimento econômico de um país, ou seja, os países desenvolvidos são aqueles que possuem, detêm grande quantidade de produtividade tecnológica. Por isso, destaque para os Estados Unidos e o Japão. Os países emergentes são aqueles que compram produtos industrializados e vendem matéria-prima. Os países subdesenvolvidos, aqueles que apenas produzem matéria-prima para ser utilizada em países desenvolvidos e países em desenvolvimento. O Vale do Silício fica localizado na Califórnia, nos Estados Unidos. Surgiu a partir do século XX e tem abrigado empresas de alta tecnologia e também universidades voltadas para a implementação de mão de obra qualificada. Ou seja, o Vale do Silício é o que classificamos como um tecnopolo, um lugar onde a gente tem empresas, universidades que vão investir em mão de obra qualificada e também pesquisas de alta tecnologia, tudo no mesmo lugar. A região é uma das principais criadoras de softwares, entre outros aplicativos tecnológicos e acadêmicos. A importância do Vale do Silício dos Estados Unidos está relacionada à sua alta produtividade e ao alto valor dos seus produtos, já que a tecnologia é vendida para o mundo inteiro a um valor bem mais elevado do que o produto industrializado. Quando analisamos o contexto histórico-social do aparecimento das grandes indústrias ou das revoluções industriais, é importante entender como os fatores locacionais beneficiam o surgimento das novas indústrias. Durante a primeira revolução industrial, as empresas precisam ficar próximas à produção de matéria-prima, já que é ali que vão conseguir grande abundância na produção e os recursos de transporte não são tão bons para abastecimento rápido dessas empresas. Durante a segunda revolução industrial, as empresas podem ficar no lugar intermediário, ou seja, próximo à produção de matéria-prima, mas também próximo ao mercado consumidor, porque nesse período há um avanço no transporte e na qualidade, na sua rapidez, o que propicia o crescimento industrial e o avanço dessa revolução industrial em âmbito global. Quando falamos da terceira revolução industrial, as empresas não precisam mais se localizar nem próximo ao mercado consumidor, nem próximo, então, à produção de matéria-prima. As filiais das transnacionais normalmente ficam no lugar onde se encontra uma mão de obra abundante, qualificada e barata para a produção em grande escala desse produto. E os meios de transporte, com o avanço tecnológico da terceira revolução industrial, ficam responsáveis por redistribuir esses produtos para os mercados consumidores em escala global. Lembra que falamos que um país é desenvolvido a partir da quantidade de tecnologia que ele produz? Então, existem outros fatores que vão influenciar no desenvolvimento desse país, como os setores políticos, econômicos e culturais. Dentro dos setores políticos e econômicos, temos destaque para o bloco econômico. Um bloco econômico que controla a América, um bloco econômico que controla a Europa e vários outros. Damos destaque para o NAFTA, o Mercosul, a União Europeia, dentre outros. Quando falamos de fatores culturais, estamos falando do hibridismo cultural, da mistura de várias culturas diferentes. O Brasil, que se mistura com a cultura norte-americana, que se mistura com a cultura chinesa, que se mistura com a cultura coreana. Um exemplo muito atual é a grande quantidade de bandas K-pop que fazem sucesso no Brasil. Um grande exemplo são os trechos, as palavras em inglês incorporadas na língua portuguesa. Dentro desse hibridismo cultural também surgirão o que a gente chama de
xenofobia, já que dentro dos países desenvolvidos, os imigrantes vão ser considerados como inimigos. A população desses países acredita que a população imigrante vá para lá para roubar seus empregos. Quando falamos de países em desenvolvimento ou países emergentes, são aqueles que a economia vai funcionar através da exportação de matéria-prima, principalmente os commodities. No caso do Brasil, café, laranja, cana-de-açúcar. Esses países também vão transformar o produto, a matéria-prima, em produto. Eles vão transformar essa matéria-prima em produtos industrializados que vão ser vendidos para os países desenvolvidos, já que os países desenvolvidos agora produzem tecnologia. Esses países emergentes também vão ser aqueles que vão deter as filiais das grandes empresas, ou seja, as sedes ficam nos países desenvolvidos, aonde há o controle, aonde há a dinâmica, aonde há a projeção da criação desse produto. Quem faz esse produto, quem transforma, são os países emergentes, aqueles em que a população é em grande quantidade e a mão de obra é barata. Temos um exemplo clássico de como é uma transnacional e de como é uma multinacional. Ou melhor, não devemos mais usar o termo multinacional, porque multinacional dá a sensação que essa empresa ela está presente em vários países ao mesmo tempo, ou melhor, que ela pertence a vários países ao mesmo tempo. E quando estamos falando dessas empresas internacionais, estamos falando da empresa que tem uma sede num país desenvolvido e suas filiais em países subdesenvolvidos ou emergentes. Então, o termo correto são transnacionais. Transnacionais são empresas que estão em várias nações ao mesmo tempo, mas elas pertencem a um único país desenvolvido. O avanço tecnológico e o avanço industrial exploram grande quantidade do meio ambiente. Então, há necessidade de elaborar novas fontes de energias limpas, ou seja, fontes de energias que o planeta consegue repor e tenham menos impacto no meio ambiente, como, por exemplo, a fonte de energia solar, que vai usar a radiação para iluminação e também movimento das máquinas, ou as fontes de energias eólicas, que usam a velocidade e a força do vento para produzir energia. Porém, essas fontes de energias também têm pontos negativos. A energia solar é que você não consegue guardar por muito tempo. A energia eólica é que você precisa da força e da velocidade do vento, ou seja, algo que você não controla. O vento nem sempre está muito forte e nem sempre está muito fraco. Então, você precisa desse vento intermediário necessariamente para gerar a fonte de energia eólica. Essas fontes de energias vêm para substituir as fontes de energias não renováveis utilizadas até hoje, desde a primeira revolução industrial, como o carvão mineral, o petróleo, o gás. Essas fontes de energias que estão a ponto de se esgotar, essas fontes de energias que vão acabar a qualquer momento, e por isso há nova pesquisa em energia limpa e renovável. Todas as fontes de energias, renováveis ou não renováveis, possuem suas vantagens e as suas desvantagens. No caso da energia solar, as suas principais vantagens são: é uma fonte de energia sustentável, ou seja, ela é inesgotável, não provoca ruídos, a sua instalação é barata e fácil e não tem necessidade de manutenção constante. Em contrapartida, as suas desvantagens estão no alto custo de investimento para a instalação das placas solares, já que essas placas são extremamente caras, principalmente num país em desenvolvimento como o Brasil. É uma fonte de energia intermitente, ou seja, temporária, porque ela precisa dos raios de sol para existir. E a mudança estética nas casas e nos imóveis, já que essas placas solares serão colocadas no teto ou nas paredes desses lugares. Assim como a energia solar, a energia eólica também possui suas vantagens e desvantagens. Entre as suas principais vantagens estão ser uma fonte de energia limpa e sustentável, o baixo custo da sua manutenção e também agregar valor às propriedades privadas no qual está inserida.
As suas principais desvantagens estão em relação ao alto custo dos equipamentos a serem instalados e principalmente quanto à localização geográfica da instalação desses parques eólicos. Por quê? Quando a gente fala de energia eólica, a gente precisa da velocidade e da força do vento para a manutenção da energia. Por isso, a localização geográfica deve estar naquele lugar em que a gente recebe maior quantidade de ventos alísios e contralísios. Falando de Brasil, por exemplo, os melhores lugares para parques eólicos são o Nordeste brasileiro, que recebe grande quantidade de ventos alísios, e a região sul do Brasil, que recebe grande quantidade de ventos contralísios. Com o avanço das revoluções industriais e as novas tecnologias, há também o crescimento do desemprego estrutural, ou seja, o desemprego causado pelo surgimento de novas tecnologias, que acabam substituindo aquele profissional no mercado de trabalho. Um grande exemplo são os caixas de banco, que hoje são substituídos pelos caixas eletrônicos, ou mesmo o trocador de ônibus, que foi substituído pelo cartão Rio Card. Há uma grande diferença entre desemprego estrutural e desemprego conjuntural. O desemprego conjuntural é aquele causado por uma grande crise, como a crise de 1929, a crise de 2008 ou mesmo a crise de hoje, do Covid-19. Há uma diferença quando falamos em mão de obra qualificada e mão de obra especializada. A mão de obra qualificada vem com a terceira revolução industrial e o surgimento de novas tecnologias, ou seja, eu estou falando de trabalhadores qualificados, trabalhadores que entendem como a tecnologia funciona e são responsáveis por produzir novas tecnologias ou aprimorar as já existentes. Agora, a mão de obra especializada é aquela feita durante a segunda revolução industrial, quando a gente tem o Fordismo acontecendo, ou seja, eu estou falando da mão de obra por repetição. O trabalhador aprende o que tem que fazer, mas repetindo várias e várias vezes a mesma função. A terceira revolução industrial traz um modelo de produção denominado toyotismo ou pós-fordismo. O fordismo era aquele modelo de produção da produção em massa, produtos iguais, de uma não flexibilização da produção e também da linha de esteira. O produto dentro do toyotismo é composto pela mão de obra qualificada, ou seja, essa produção só acontece se o trabalhador tiver uma qualificação técnico-científico para ser empregado. Ele precisa conhecer as técnicas e a ciência para montar esse produto. Temos também o que chamamos de estoque zero ou estoque pequeno, ou seja, com a terceira revolução industrial e com as vendas online, muitas vezes as lojas não detêm o produto do qual você comprou. Elas vão fazer encomenda a partir do momento em que você faz a compra no site dessas lojas. Temos a flexibilização dessa produção. Isso significa que os produtos eles vão ser de formas, de cores, de tamanhos diferentes. É muito importante também lembrar do termo utilizado, que é o just in time. Esse termo, que seria na hora certa ou um termo de pronta entrega, significa exatamente o que a gente falou nos pequenos ou no estoque zero, que é justamente o que? Só serão vendidos produtos a partir do momento em que houver um pedido sobre ele, que é o que a gente vai chamar da lei da oferta e da procura. Se alguém procura esse produto, ele continuará sendo fabricado. Se ninguém mais o procura, significa que aos poucos ele vai deixar de ser fabricado. A terceira revolução industrial tem como seus principais destaques o aparecimento e a expansão da internet durante a Guerra Fria. Essa internet, ou melhor, a internet como conhecemos hoje, só é possível por causa da corrida aeroespacial, do confronto entre o capitalismo dos Estados Unidos e do socialismo da União Soviética. Essa internet possibilita o surgimento do mundo globalizado,
com as redes sociais, com a implantação do sistema de transporte e de telecomunicação como a gente conhece. Ou seja, o dinamismo é muito maior, muito mais forte, a circulação de informação é muito mais rápida. Porém, precisamos dar destaque para o que a gente chama de fake news. O que são as fake news? As notícias falsas que acabam se espalhando com mais facilidade durante essa terceira revolução industrial e são muito mais difíceis de serem desmentidas. Por quê? A partir do momento em que você faz uma postagem em uma rede social, aquilo se espalha com muito mais intensidade pelo mundo inteiro a partir do momento em que você usa a internet que está ligada a várias partes do mundo. Então, quando você receber uma notícia, a primeira coisa que deve ser feita é procurar a veracidade daquela informação, para que a gente não saia por aí espalhando notícias falsas. Por exemplo, temos no caso do Brasil uma mulher que morreu porque foi colocado no WhatsApp que ela era sequestradora de crianças. E aí a população ali ao redor da casa dela, quando a viu sair na rua, simplesmente a lixaram. Não procuraram saber se aquilo era verdade, se era mentira, e isso prejudica muito, principalmente a população, como também prejudica a economia e a política. A gente tem hoje uma grande responsabilidade frente à política. Por exemplo, nos Estados Unidos, há uma suspeita de que o atual presidente só tenha ganhado a eleição por causa das fake news espalhadas na internet pela Rússia. Claro, isso significa que a eleição desse governo norte-americano beneficiaria de alguma forma o governo russo. Por isso houve essa interferência. Com essa aula, é importante que vocês consigam identificar as relações sociedade-natureza e como as revoluções industriais conseguiram transformar as relações entre homem e meio ambiente. É importante também saber reconhecer a terceira revolução industrial e suas novas tecnologias, como elas influenciaram e beneficiaram nossa vida até hoje. É importante analisar e compreender como os fatores locacionais são de extrema importância para os avanços industriais, como que eles interferem e como eles são importantes para a localização daquela indústria. Também é legal lembrar de como a gente tem o desemprego estrutural e desemprego conjuntural, que são dois tipos de desempregos diferentes e que estão presentes no nosso dia a dia. A gente consegue observar eles hoje, com a terceira revolução industrial, a perca dos empregos por causa das novas tecnologias e com o Covid-19, como que a gente tem a transformação da dinâmica econômica no mundo inteiro. Não vai embora não. A gente se vê na próxima.